Entendi. Então, boa noite a todos. Sou o professor Jonathan. Eu sou professor aqui da Unic já tem, acho que 8 anos e meio já. E eu sou formado em Física e fiz meu mestrado e meu doutorado em Física Ambiental. Todos esses meus cursos foram todos pela UFMT. E aqui na Unic, normalmente, eu ministro disciplinas que são relativas à física. Então, esse semestre eu estou com essa física geral experimental e energia, estou com princípios de eletricidade e magnetismo, estou com resistência dos materiais e resistência dos materiais avançados. Mas já ministrei várias disciplinas que normalmente tem física aí no meio. Essa disciplina, pessoal, ela seria como se fosse a física 2 do curso. A primeira física que o curso oferece é a física mecânica, que provavelmente vocês podem ter tido ela, acho que semestre passado. É isso? Vocês já fizeram a física geral experimental mecânica? Sim. Já. Então, aí essa é como se fosse a continuação, pelo menos no primeiro bimestre dela, é a continuação dessa passada. Vou mostrar os conteúdos para vocês daqui a pouco. Então, ela tem esse nome de física energia porque a gente está fazendo um estudo da parte da mecânica da física, mas nessa parte a gente vai focar mais na parte energética. Então, por isso que o nome dessa disciplina ficou Física Energia. Mas podia ter outro nome, até porque na Física 1, que seria a Física Mecânica, também estuda a parte de energia e de energia cinética. Então, essa disciplina ela é bem bacana, ela traz bastante conceitos que vai servir para vocês em outras disciplinas. Então, por exemplo, vocês estão fazendo resistência dos materiais. E na disciplina de resistência dos materiais, por quem assistiu a aula comigo ontem, a gente conversou sobre o momento de uma força ou o torque. Então, esse é um dos conteúdos que a gente aprende nessa disciplina aqui, por exemplo. Então, aquele conteúdo que a gente estudou naquela disciplina, tem algumas coisas que a gente vai aprofundar mais nessa daqui. Então, vai ser interessante nesse sentido. Pessoal, como não sei se todo mundo aqui já deve ter assistido às apresentações dos professores diversas vezes, eu já postei esse slide aqui para vocês lá no portal. Então, essa parte aqui, ó, que fala sobre a avaliação, detalhando quanto que é cada ponto, etc., eu imagino que todos vocês já tenham visto, correto? Tem alguém aqui que desconhece como que funciona a distribuição de pontos de vocês no semestre? Então, acho que a maioria de vocês fez resmate comigo ontem, eu já apresentei isso daqui. Provavelmente quase todos os professores, todos os dias dessa semana, estão apresentando aí também. Então, eu vou passar um pouquinho mais rápido para a gente não ficar falando tudo de novo. Mas, assim, o que é legal a gente destacar é justamente isso aqui, ó. A gente tem a avaliação oficial e essa avaliação de sala de aula, que antigamente se chamava avaliação parcial. Esses dois aqui são notas minhas. A atividade virtual e transversal, aí a nota do portal que vai avaliar vocês. Então, dessa parte minha de como funcionam as oficiais e as parciais, eu vou explicar para vocês aqui mais para frente no meu slide. Então, esse material aqui que explica bem detalhado como que são calculados os pontos de vocês, já está postado lá na aula 1.1 de vocês. Então, depois vocês deem uma olhada lá para vocês, caso vocês queiram ver aí, né, como que funciona isso daí. Então, eu vou ir mais rapidinho nessa parte aqui. Eu quero chegar aqui. Então, vamos falar da questão de horário de aula, né? Só também a gente está aqui nesse noturno. E aí, eu vou tentar seguir bem à risca essas recomendações aqui, ó, desses horários. Então, a gente começa às 7 horas, faz um intervalinho, para vocês irem para a merenda. E aí, a gente termina aí 10 horas. Normalmente, eu deixo algumas atividades para fazer no final da aula, e aí vocês fazem
nesse finalzinho da aula aí, a atividade. Aqui nesse slide também tem o site da biblioteca virtual, para caso vocês precisem de algum livro, alguma coisa. Depois vocês baixem isso daqui para vocês darem uma olhada. O pessoal estava conversando aí sobre ajuste de horário. Então, aqui tem tem os e-mails dos coordenadores aqui dos cursos e também o e-mail geral da unidade. Então, se mandar e-mail para cá, eles também encaminham para os setores corretos. Então, caso vocês precisem, tem aí os e-mails. E também, caso vocês precisem de algum telefone, manda oi para mim lá no WhatsApp, que daí eu posso encaminhar também alguns telefones, caso vocês tenham problema com FIES, com parcela, com ajuste de horário, coisa assim, tem telefones também que vocês conseguem falar. Depois vocês me lembrem lá no grupo para eu encaminhar para vocês, né, esses telefones aí para vocês entrarem em contato. Vamos falar aqui do nosso horário, né? Então, do nosso calendário, quer dizer. Então, aqui, ó, de 5 a 10 de abril, a gente vai ter nossas avaliações oficiais. Então, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aulas antes da nossa oficial. Nessas 6 aulas, pessoal, a gente tem 8 capítulos para estudar. Então, como são 8 capítulos para 6 aulas, a gente vai ter dias que a gente vai conversar alguns capítulos meio que juntos. Então, a gente vai seguir certinho o livro que está no portal, porque ela na mesma ordem, na mesma lógica, só que assim, eu vou explicar cada um do meu jeito. Então, a gente vai falar dos mesmos assuntos, mas eu vou explicar do meu jeito. E aí vocês vão ter meus materiais, meus slides, vocês vão ter as aulas gravadas e também vão ter lá o próprio livro da disciplina para vocês seguirem. E aqui no segundo bimestre, a outra oficial vai de 27 aqui de maio até 2 de junho. Então, ela vai começar aqui, ó, vai aqui, essa parte aqui, e depois termina aqui. Então, quem passar direto aí de tudo, 2 de junho já está de férias. Quem não passar, ficar de segunda chamada ou de PF, aí vai mais até o final do mês aqui. Ainda não foi passado para a gente quando começa o próximo semestre. Então, provavelmente vai ser aqui para o final de julho ou talvez até em agosto. Então, ainda não sabemos ainda quando que vai ser. Então tá, aqui estão os conteúdos da disciplina, então aqui que a gente vou começar a explicar para vocês começarem a entender como que é essa disciplina, né, como que funciona. Hoje, nossa aula vai ser sobre esse 1.1 e a gente vai falar de movimento circular uniforme. Nesse começo, pessoal, a gente vai estudar, nesse primeiro bimestre, o nosso estudo vai ser focado em rotação. Então, na física mecânica, que foi a disciplina anterior, vocês estudaram principalmente a parte de translação. Ou seja, você estudava um corpo saía desse lugar e chegava nesse. Então, vocês estudaram velocidade, deslocamento, aceleração, só que de uma coisa que saía de um ponto e ia até outro. Agora, a gente vai estudar tudo isso de novo, só que para uma coisa que está no mesmo lugar, só que essa coisa está rotacionando. Então, se a gente pensar, pessoal, todas as nossas máquinas, né, que a gente usa, né, toda a nossa tecnologia, ela é pensada para utilizar coisas rotativas. Então, a gente utiliza a rotação para transmitir um movimento, para gerar uma energia. Então, tudo praticamente tem alguma coisa que roda. Então, a gente tem hélice, a gente tem os motores, a gente tem eixo, a gente tem rodas, roldanas, polias. Então, a gente tem o planeta Terra, a gente tem muita coisa que funciona rotacionando. Então, a gente tem toda uma física inteira só para estudar coisas que giram. E aí, no nosso primeiro bimestre, o nosso estudo vai ser só sobre isso, coisas que giram. Agora, o que muda do semestre passado para esse, já que a gente vai estudar tudo de novo?
velocidade, aceleração, deslocamento. O que vai mudar é que agora a gente vai, como a gente está falando de coisa que gira, a gente não mede giro em metro, né? A gente não fica falando metro e quilômetro para coisa que gira. Coisa que gira a gente mede em ângulo. Rodou 360 graus, por exemplo. Então a gente vai fazer todos esses cálculos nossos, em vez de estar usando metro e quilômetro, a gente vai estar usando medidas de ângulos. Porque na rotação o que varia é o ângulo, então nossas pontas e tal, etc, vai ser usando ângulo. E aí, como a gente é mal acostumado a usar ângulo, talvez isso gere um pouco de estranheza e possa até passar uma sensação de dificuldade. Mas assim, vocês vão ver que é exatamente igual a disciplina, a parte que vocês estudaram no semestre passado. Só que, em vez de ser uma coisa que está transladando, sai de um lugar e vai para outro, é uma coisa que está rotacionando. Então, para a gente entender funcionamento de motor e de máquinas, etc., a gente tem que estudar isso daqui, por isso que é tão importante essa parte aqui. Então, hoje a gente vai focar na parte de movimento, de cinemática. Então, a gente vai ver as equaçõezinhas de velocidade, de aceleração, e vai fazer exercícios. Esse 1.2, 1.3 e 1.4, eu estou querendo fazer os 3 no mesmo dia. Ou pelo menos esses 2 aqui, ó, no mesmo dia. E aí depois eu posso fazer esse outro aqui meio que sozinho e fazer mais exercícios. Porque eles meio que são complementares. Então a gente vai estudar a energia de rotação. Então, se um corpo está girando, ele tem energia. A gente vai ver o momento de inércia. Vocês lembram lá do semestre passado o que é inércia? Quem que lembra aí lá das leis de Newton? O que era inércia? Tem alguém que pode arriscar, que arrisca aí? Tentar dar uma explicação? Pode ser com as suas palavras. Vamos lá, Jair. Seria quando o corpo está em repouso, não tem nenhuma força atuando sobre ele. É quase isso. É por aí. Se o corpo está em repouso, qual que é a tendência dele? Tá parado. Continuar parado. E se ele estiver em movimento, a tendência é continuar em movimento. Até que o quê? Até que uma força seja feita que mude esse estado de movimento. Então, assim, e quanto maior a massa do corpo, mais difícil você colocar ele em movimento, né? Então, é mais fácil você empurrar um fusquinha do que você empurrar uma carreta carregada. Quanto mais massa, então, mais inércia. Então, quando a gente falou de inércia lá no semestre passado, quando fala de inércia, está falando dessa dificuldade de pôr o corpo em movimento ou de parar o corpo. Isso que é a inércia de um corpo. Então, se a carreta está lá descendo sem freio, numa serra, numa ribanceira, é mais fácil você parar se fosse no lugar da carreta, se fosse uma bicicleta, do que uma carreta. Então, a inércia está associada a isso. Aí agora, como a gente está estudando rotações, esse momento de inércia que é no 1.2, ele vai ter a mesma lógica. Só que em vez de ser a dificuldade que o corpo tem em entrar ali em movimento de translação, vai ser a dificuldade que o corpo tem em entrar em rotação. Então, dependendo de como que a gente pega esse corpo, é mais fácil ou mais difícil rodar ele. Só para vocês terem uma imaginação, ó. Vou colocar eu aqui no destaque. Estão vendo eu aí com a caneta na mão? Sim. Depois vocês façam esse experimento na casa de vocês, só para vocês terem noção. Eu vou fazer com a caneta, mas vocês façam com um cabo de vassoura. Se você pega ele aqui no meio e fica rodando ele, você vai fazer um esforço. Se você pega na ponta e roda ele... Opa, caiu aqui meu cabo. E roda ele, tipo assim, rodar ele na mão mesmo, assim, do jeito que você conseguir, você vai ver que é um esforço totalmente diferente. E se você pegar o mesmo cabo de vassoura e você rodar ele assim, ó, de comprido, você vai ver que é outro esforço. Então, você tem o cabo de vassoura é um só. Se você rodar ele de comprido, é bem mais fácil. Se você pega ele no meio, talvez é mais fácil. E se você pega ele na ponta, seria o mais difícil dessas 3 situações.
Então, é o mesmo corpo, só que dependendo da forma que você posicionar ele, você tem um gasto de energia maior para rodar ele ou não. E isso vai ter a ver na hora que a gente for dimensionar uma máquina, por exemplo. Então, dependendo de como que é o formato, a posição e da onde que você gira o corpo, você vai ter gastos energéticos diferentes para colocar esse corpo para rodar, porque o momento de inércia dele é diferente. Então, essa aqui é mais ou menos a lógica desse momento de inércia que a gente vai estudar a aula que vem. Esse teorema dos eixos paralelos aqui, ó, é um jeito de calcular um momento de inércia. É tipo um caso especial. Então, por isso que eu meio que estava querendo trabalhar eles juntos. E aí, para calcular a energia cinética de rotação, precisa do momento de inércia. Então, por isso que esses 3 capítulos aqui, meio que dá para a gente trabalhar eles todos juntos. E aí, depois a gente faz mais exercício. Aí a gente vai para a unidade 2. Na unidade 2, a gente já vai entrar nessa parte aqui de dinâmica, então a gente não vai estudar, a gente vai estudar coisas que já tem a parte de força envolvida, a força está atuando aí no corpo. Deixa eu falar, quando eu coloco em destaque, meu slide fica pequenininho para vocês? Fica... Como assim, professor? Tá aparecendo o meu slide grandão ou eu tô grandão? Tá aparecendo o senhor grandão. É, você Senhor. tem destaque. O slide do senhor tá pequeno. Deixa eu inverter. Aí, tá meu slide grandão agora, né? Sim. 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 Então tá, aqui na seção 2.1 a gente vai estudar o momento angular. Lá na física mecânica, provavelmente vocês estudaram o momento linear. Então é uma grandeza que é característica aos corpos que estão nesse caso, que estão em rotação. Então tem a ver com a massa e com a velocidade desse corpo, a gente vai estudar no 2.1. Depois a gente vai entrar nesse 2.2, que é, ao meu ver, o mais importante de todos esses capítulos aqui do primeiro, que é momento de uma força. Esse 2.2, 2.3 e 2.4, meio que a gente vai trabalhar junto, porque o 2.3 e o 2.4, ele é mais assim, aplicações, é mais exercício. Então, esse aqui é como se fosse um capítulozão só. Então, momento de uma força, ou torque, é quando a gente faz uma força para colocar o corpo para girar. Então, isso é importantíssimo nos estudos de estrutura. Quem assistiu a aula de resmate ontem comigo, ou quem já fez resmate, já viu que precisa saber de torque, ou momento de uma força, para poder entender bem. Então, aqui a gente vai fazer bastante exercício e aplicação de momento, porque vocês vão ver no decorrer do curso de vocês que vocês vão usar momento para uma citada de coisa. Então, essa unidade 2 vai ser bem importante aqui para a gente. Depois a gente chega ali na unidade 3 e 4. Na unidade 3 e 4, a gente vai dar uma guinada totalmente, porque a gente vai parar de estudar mecânica e a gente vai entrar para a parte de termodinâmica e para a parte de mecânica dos fluidos. Então, a gente vai falar de fluidos e vai falar de calor. Então, esse conteúdo, ao meu ver, ele é bem legal, porque essas coisas tipo assim de calor e de, por exemplo, mexer com fluidos, com vento, com água, são coisas bem legais, que tem experimentos legais e tem muita coisa legal. E aí, tipo assim, tem muito exemplo prático e aí dá pra gente fazer bastante coisa aqui nessas duas unidades. Inclusive, a nossa avaliação parcial desse bimestre aqui, desse segundo, eu vou propor um seminário para vocês gravarem um vídeo fazendo algum experimento. E aí manda para mim, e aí eu compartilho o vídeo com a turma. Então a gente vai fazer tipo um seminário, só que esse seminário, em vez de ser de apresentação de slide, coisa assim, vai ser de apresentar experimentos científicos, né, de caseiros, com coisas relativas a isso. Eu vou dar uma pesquisada também para esse primeiro bimestre, para ver se tem bastante experimento. Talvez dá para fazer no primeiro aqui. E aí eu deixo vocês fazerem de grupo. Assim, não estou incentivando, né, que vocês se juntem pessoalmente e tal,
Mas vocês podem fazer de grupo no sentido de reunir online, discutir, e aí fazer vaquinhas se precisar comprar alguma coisa, mas no final uma pessoa só faz. Ou, se vocês se sentirem confortáveis em marcar, de estudar e ir na casa fazer junto, também não tem problema. Cada um faz aí do jeito que achar melhor. Usa máscara certinho no vídeo e se quiser fazer o experimento junto. Mas eu vou explicar melhor mais perto do dia. Eu vou dar uma pesquisada agora para o primeiro bimestre, mas para o segundo bimestre, com certeza, eu vou passar isso daí. E aí dá para vocês fazerem de, sei lá, de trio. Vamos ver quantas pessoas que vão ter na turma, né? Porque também se for muito grupo, não dá tempo de mostrar todos. Então vamos aqui, ó, no conteúdo. Então, essa primeira parte é fluido. Então a gente vai falar de pressão. A gente vai estudar dois princípios aqui, o princípio de Pascal, que é o princípio que explica, né, a questão de pressão dentro de fluidos e como que essa pressão ela pode se propagar dentro de um fluido. Então esse princípio de Pascal é usado em freio, é utilizado em injeção, em bombas que a gente pode aplicar. A gente tem o princípio de Arquimedes, que é o princípio do empuxo, que explica por que as coisas boiam. E depois escoamento, a gente vai falar de vazão, entender, né, por que as coisas fluem, etc. Depois, na unidade 4, termometria, vamos falar o que é temperatura, o que é calor, como que mede, quais são as equações. Vamos falar de dilatação térmica, aprender como que calcula e etc. E aí, nessa parte de calorimetria, a gente vai estudar como que fornece o calor, o quanto de energia que o corpo ganha. E essa seção 4.4 aqui são mais algumas aplicações aí desses outros capítulos, vai ter alguns casos especiais. Então, essa disciplina eu gosto muito de ministrar ela, acho ela bem interessante. Eu acho que quem gosta de ciência e física vai gostar dessa disciplina. Questão de avaliação, então, pessoal, se a gente fizer esse seminário aí, ele vai valer a grande parte da nota de vocês, mas como eu preciso que vocês acessem constantemente o portal de vocês, eu vou estar dando ponto também para a frequência de acesso de vocês no portal. Então, eu vou dar datas e falar, vocês têm até tal dia para fazer a unidade 1 do portal valendo X pontos. Vocês têm até tal dia para fazer a unidade 2 do portal valendo X pontos. Porque a nossa organização, o MIC, ela tem como a parte de ensino dela a avaliação continuada. Então, a gente tem que avaliar vocês continuamente. Então, a gente precisa que vocês estejam sempre fazendo algum exercício, alguma coisa assim, valendo ponto. É só no final do bimestre e fazer tudo de uma vez, a prova e lançar os pontos, etc. Então, o grupo docente da UNIC e do grupo Croton como um todo, acredito. O ideal é que sempre que a avaliação seja continuada, então como incentivo a fazer isso, a gente vai avaliar isso também. Mas aí vai ter o seminário aí que vai estar ajudando nisso daí. Dependendo de como for, eu consigo talvez até pegar essas notas desses seminários e jogar um pouquinho aqui para o oficial, para dar um incentivo maior aí para vocês fazerem. Pode falar, Igor. O senhor pode, assim, caso a gente tenha alguma dificuldade com essas atividades do portal, o senhor tem como ajudar a gente? Claro. Porque nesse segundo semestre a gente pegou algumas coisas nos portais, nas atividades do portal, no caso, né, que estavam bem avançadas. Sim. Não, eu ajudo sim, justamente. O grupo lá que a gente fez é para isso. Às vezes eu tento chegar um pouquinho mais cedo na aula, justamente para tirar dúvida de portal, ou no finalzinho da aula também. Vocês podem mandar lá no nosso grupo. Eu estou aqui justamente para isso. Se vocês precisarem, contem comigo aí. Certo, muito obrigado. E aí, eu vou ver se eu jogo então um pouquinho desses pontos de seminário aqui na oficial, para não ficar só prova. Aí fica um trabalhinho também para ajudar um pouco desse ponto aí da oficial. E aí, segunda chamada, conteúdo do semestre inteiro e PF também. Então, caso vocês
percam uma prova, vocês vão ter que fazer prova tanto da parte do começo aí da mecânica, quanto de termodinâmica, de fluido. Vai virar uma bagunceira, mas segunda chamada é tipo uma segunda chance, né, para quem perdeu. Então, sugiro que vocês usem com sabedoria essa questão de segunda chamada. Façam a prova somente se vocês estiverem preparados, mas tentem evitar o máximo possível de deixar a segunda chamada para não ter que fazer uma prova do conteúdo do semestre inteiro. Tá, canal no YouTube. Pessoal, eu tenho um canal no YouTube e eu jogo lá todas as minhas aulas gravadas. Como é a primeira vez que eu estou ministrando Física e Energia agora na pandemia, então todas as nossas aulas vão ser gravadas e eu vou colocar elas no YouTube. Então, se vocês por acaso um dia faltar, etc., ou se quiser reassistir, eu vou postar lá no meu canal do YouTube. A de resistência dos materiais eu não vou colocar porque eu já tenho lá ela gravada inteirinha, então eu não vou gravar. Mas essa aqui de Física e Energia eu vou gravar, né, todas as aulas e vou colocar lá no YouTube para vocês. Então, como vocês também estão lá no grupo do WhatsApp, etc., mas assinem aí o canal para sempre que a gente postar a aula, vocês já ficarem sabendo lá e se quiser reassistir. Essa aqui, pessoal, é a referência básica da disciplina. Então, caso vocês queiram estudar alguma coisa, sem ser só do livro da Croton, vocês podem ir atrás desses livros aqui também. Vocês conseguem achar eles na internet, mas se precisar também, dá para eu passar lá no grupo depois os que eu tenho. Eu tenho esses livros aí, então eu posso passar para vocês e aí vocês acessam lá. O slide aqui que eu estou usando aqui, pessoal, eu já está postado, tá? Todos os slides da aula de hoje. E também, vou até mostrar aqui o portal, deixa eu sair daqui, só para vocês verem o que já está lá. Estou tentando postar tudo antes da aula, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem sempre dar uma olhadinha no portal, às vezes eu já estou postando coisa lá. Certo, estão vendo aí? Então, assim, ó, esse é o portal do professor, né, assim que eu posto. Então, se vocês olharem aqui, ó, tá escrito aqui, ó, playlist de cinemática. Isso aqui, pessoal, como vocês estudaram cinemática, que é esse estudo do movimento semestre passado, eu coloquei uma playlist aqui, que ela é tipo um reforço para vocês relembrarem os conceitos de velocidade, aceleração e etc. Então, coloquei uma playlist ali. Os slides da aula de hoje, da apresentação, já estão aqui. Então, coloquei aqui. Eu tinha pronto uma lista de exercício dessa parte de cinemática angular. Eu postei lá para vocês. Então, quem que não é obrigado a fazer, não vai valer ponto, é só para treino. Se você quiser fazer mais exercício, coloquei uma lista lá. E no final da aula eu coloquei um formulário aqui, que é tipo um formulário de satisfação e etc, que é para eu tentar entender, ver o que foi as dificuldades de vocês, o que vocês entenderam ou não. E aí, quem estiver sempre participando desse formulário de final da aula aqui, eu posso, talvez, no final do semestre, dar uma ajudinha aí. Às vezes a pessoa fica por pouco pontinho. Está sempre participando aí. Vou contribuir caso a pessoa esteja fazendo esses formulários. Professor, o senhor vai disponibilizar esse formulário no grupo de novo hoje? Ele está aqui, mas eu já colar lá, então. Vou pegar aqui o link. Certo. É que... até hoje eu não entendi muito bem, né, como que a gente acessa essas informações que o senhor coloca pelo nosso portal, sabe? Você não consegue, você ainda não entendeu como que entra lá para acessar? Não, é que assim, eu ainda não entendi onde exatamente que eu tenho que ir para ter acesso a essas informações, sabe? Ah, tá. Eu acho que para você vai aparecer tipo assim, ó. Deixa eu compartilhar minha tela aqui de novo. Ó, no caso, vai ser na unidade de ensino 1. Esse aqui é o meu portal, tá vendo? Essa parte aqui que tem as disciplinas é igual ao de vocês, né? Sim.
Ó, então eu vou Sim. clicar aqui, ó, física e energia. Cliquei. Aí vai aparecer desse jeito aqui para vocês, ó, também. Essa parte é igual. E aqui na esquerda, ó, tem a unidade de ensino 1, aí unidade 1, seção 1, que é a aula de hoje. Você clica, aí aqui aparece tudo. Aparece a playlist que eu postei, né? Aqui tem uma web aula que a própria Croton prepara, tem as atividades para vocês fazerem. Por isso que os professores não postam tanta lista de exercícios, porque já tem os exercícios aqui para vocês entrarem e fazerem. Então tem os slides, tem algumas coisas aqui que só aparecem para mim, que se vocês olharem no de vocês não vai ter. E aí atividade de aprendizagem, então vocês podem entrar. Aí semana que vem você entra aqui na sessão 2, que daí aqui eu vou postar as coisas novas. Certo, obrigado. Essa atividade aí você não pode deixar de fazer, não, tá? Qual? Aquele Essa formulário atividade. que o senhor Pode falar, André. aquele Tô ouvindo. formulário que o senhor mandar no WhatsApp, a gente vai enviar como pro senhor. Ele é online, você só entra e preenche ele e clica em enviar, é tudo online. Tem acesso ao WhatsApp. É só clicar Professor. no link lá e explica certinho. A sua de Resmate ontem eu acabei não conseguindo, porque eu fiquei sem internet no final da noite. Eles Acho ficam que abertos constantemente. Não, mas eu digo assim, tem problema se eu responder hoje? Não, eles ficam abertos. Beleza. Se você lembrar da aula ainda, entra lá e responde de boa. O pior é que eu assisti ela hoje na verdade, entendeu? Ontem não consegui então muito bem melhor por conta ainda, da tá internet. mais... Tá fresco mais- ainda. É, exatamente. Eu vou mandar lá no grupo também os slides então, já que tem gente que não acessou ainda. Vou colar lá o slide de hoje e esse da apresentação. Vocês conseguem... Todo mundo tem acesso ao chat que tá aqui dentro do... que tem aqui dentro do Teams? Não, professor. Aqui dentro do... Você tem que colocar nós como do seu grupo. Mas eu coloco... Ah, tá, mas isso aqui eu faço por fora, né? Isso. Acho que até hoje eu não vi nenhum jeito, é só pelo e-mail. Já tentei pelo código, já tentei pelo link, nenhum deles vai. Mas tudo bem. Como a gente tem o Whats, eu acho que a maioria está lá no grupo, e assim, eu deixo o Whats aberto justamente para, se algum aluno não conseguir o link, para fazer esse... Então a gente pode usar o nosso Whats justamente para isso, como um chat, porque às vezes a pessoa não quer falar, às vezes está sem fone, às vezes a internet está ruim. Então vocês podem, tipo assim, interagir comigo lá pelo chat. Eu fico meio que cuidando aqui dos dois. Se vocês mandar alguma pergunta lá, alguma resposta, se tirar foto do caderno, tô fazendo exercício aqui, me enrosquei, tira foto do caderno, manda lá. Daí a gente... É como se eu tivesse, tipo assim, indo na sua carteira e olhando teu caderno do exercício que você não conseguiu. Só que daí a gente faz isso online. Então podem mandar lá para mim lá que eu olho. Então é para usar mesmo, pessoal. É uma ferramenta de ensino aí que a gente vai estar usando. Então, se vocês precisarem, manda lá para eu acompanhando aí, para a gente fazer de conta que a gente está em sala presencial mesmo. Então, eu espero que todos vocês já estejam com calculadora aí, ó. Eu mesmo aqui, ó, eu fico com meus cadernos aqui que eu resolvo os exercícios antes. Então, já fiquem igual assistir aula, porque se vocês só logam e fica só me ouvindo, aí rapidinho você já abre o celular, já vai olhar as redes sociais, já sai para tomar água. Então, eu acho que se vocês, não é uma dica, se vocês se prepararem como se fosse para aula de verdade, vai lá, toma um banho, senta, pega o caderno, já deixa a calculadora do lado, o que o professor for falando, você já vai anotando, como se ele tivesse passado no quadro. É um jeito de vocês focarem melhor e prestar mais atenção. Essa disciplina, pessoal, tem muita fórmula, muita conta, e a parte teórica dela também é bem importante. Então, se não entender bem os conceitos, etc., não consegue fazer a conta. Fazer a conta, se digita matemática na calculadora, a calculadora faz. Mas tem que entender um pouco da parte conceitual para poder montar
as equações certinho. Então, essas disciplinas, elas são bem de conta mesmo. Tranquilo aqui, pessoal? Apresentação? Alguma dúvida a respeito da disciplina, das minhas avaliações, de alguma coisa nesse sentido? Tranquilo, professor. Beleza, então. Eu vou parar de compartilhar aqui e vou começar minha aula. Como eu vou postar no YouTube, eu vou parar a gravação e vou iniciar de novo.